Olá, esse é o Esquialogia. Eu criei esse projeto mais como um autoestudo, vamos chamar assim, porque a pessoa esquias existe há bastante tempo e fazendo coisas há muito tempo, mas talvez muita gente não tenha nem noção do quanto já tenha sido feito. Então, eu criei esse projeto Esquialogia para ser um estudo mesmo, para dar uma olhada, né, no que já aconteceu. E vai ficar parecendo uma ego trip, e talvez seja, sei lá também, né? Esse primeiro programa, a capa, deixa eu explicar um pouquinho a capa dele. No canto direito tem eu. De uma vez, isso chega a ser irônico, porque eu tô com uma roupa meio social, com uma cartola e com o cabelo pintado de branco, porque eu tava com um cavanhaque que mal aparece, né? Hoje em dia, se eu deixar 2 dias de barba, eu já tenho mais barba que isso. Porque era o mágico, The Magician, que era um personagem que eu pensei em desenvolver uma época. E, na verdade, eu não foi pra frente, tá? Não foi pra frente. Ainda bem, né? Só ficaram essas fotos aí meio engraçadas. Na ponta direita, eu tô com um óculos 3D que eu amava. Não sei onde tá, mas eu amava esse óculos 3D. Ele veio no volume 3 de Liga Extraordinária, porque algumas páginas exigiam ter um óculos 3D. E aí ele vem com esse óculos 3D que eu adorava, porque ele tinha um visual diferente. Ele tinha esse triângulo no meio. E eu não tenho a mínima ideia de onde ele tá, mas pelo menos tem as fotos em que eu tô com esse óculos aí. Mas eu quero falar mais do que tá no meio. Esse P. Porque, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu pensei em criar pra internet foi um site que era meio... vou criar um site do quê? De cultura pop, vai ter quadrinhos, cinema, etc. Como a gente queria meio fazer as nossas próprias versões da revista Herói, ou até da Veja, ou qualquer coisa do tipo, qualquer referência desse tipo. E aí, eu fui um pouco pra essa linha. Aí, eu criei um nome na época que não deu muito certo, eu parei um tempo. E aí, lá pra 2000, eu tava participando, seguro o ISO, eu tava participando de um fã-clube de MTV. Chega a ter, eu tenho muita coisa a agradecer e tudo, muita coisa que aconteceu lá, conheci muita gente bacana. Aliás, foi lá que eu conheci o cara que me deu o apelido de Esquias, porque ele falava que Esquiavini era complicado pra escrever. E o apelido Esquias também é de 2000. E nisso eu dei a ideia de criar um suplemento no site, porque o site era só pra fotos de eventos, coisas assim. Eu falei, por que a gente não cria um suplemento pra falar de cultura, pra analisar um filme, analisar uma série, analisar uma música, não sei o quê. E o líder do fã-clube na época achou uma boa ideia. Um dos líderes, né? Achou uma boa ideia. E aí começamos a pensar em como ia ser e tudo mais. Até que ele chegou pra mim e falou: cara, tem tanta coisa no teu planejamento que não vai caber no site. Imagina, nós estamos falando do ano de 2000. Os servidores eram o tamanho de um amendoim. Ele falou: cara, não vai dar, não vai caber. E nisso eu tive que procurar para hospedar por conta própria. Eu, moleque, 16 para 17 anos, não tinha mínimo dinheiro. Mas eu criei então o que se tornou a revista eletrônica Psicodelia. Que em teoria seria como um zine, mas eu não tratava como um zine. Eu tratava como uma revista, com editoria, com editorial e tudo mais. E a primeira edição do Psicodelia, ela não tem a logo.
A logo tá no número 2. A primeira edição, eu consegui um amigo meu para que ele trouxesse as letras de algumas músicas da Legião Urbana e fizesse um texto analisando essas letras. Uma coisa, se você parar pra pensar hoje em dia, é completamente idiota. No canal do YouTube, no canal Esquerda, eu não sei se eu faria algo próximo a isso, mas eu tinha 16 anos. E eu tava pra completar 17. Aí nisso, chamei umas pessoas pra escrever uns textos. E na edição número 2, estreou essa logo que tá na capa aí, que é esse P. A referência básica que eu tive foi a logo do Passa ou Repassa, do SBT, que tinha esse splash, tinha esse negócio do splash, mas eu gostava muito da ideia do ponto, do botão do play. Eu gostava muito desse botão do play. Então a ideia é que a partir do momento que apertou play, né, deu um splash de cultura. Olha que ideia foda. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, é idiota falar, mas eu vou falar. Uma coisa que eu tenho muito orgulho dessa logo é que ela foi feita no Paint. Eu passei anos sem ter Photoshop no computador. Eu passei pelo menos uns 2 anos sem ter Photoshop no computador. E aí o computador, nossa, ele ia morrer se eu pusesse o Photoshop ou qualquer outro programa de edição gráfica. Então eu fiz no Paint e funcionou. Então essas linhas que contornam o P, porque pode ver que tem o P, né? E pode ver que tem umas linhas que contornam as cores externas, não estão tocando diretamente o P. Foi tudo na mão, tá? Foi tudo na mão, não foi feito, não foi stroke ou qualquer coisa assim. Foi na mão. Tudo aí foi feito na mão. Hoje em dia, é claro, se você bater o olho, você vai ver que tem um tracejado de mouse, você vai ver essas coisas. Se eu fosse refazer essa logo no papel, eu faria um negócio completamente diferente, talvez. Até porque, pelo princípio do design, qualquer logo tem que ser possivelmente reproduzível no papel, por exemplo. Ou em preto e branco. Mas aí eu fiz essa logo e foi a estreia do Psicodelia, o site de música e lisergia. Era como a gente se vendia. O site de música e lisergia. Depois ele passou a ser música e cultura. A primeira capa só tinha escrito Psicodelia. E eu peguei a pior fonte do mundo. E eu escrevi umas 4, 5 vezes em cores diferentes. Ficou um troço. E tá assim, Legião Urbana, homenagem aos reis do rock nacional. Homenagem. E tá assim, coluna de críticas, tinha críticas, quiz alucinógeno, que eram perguntas muito, muito loucas, e novela musical. Eu nem lembro o que era novela musical. E aí o número 2, de março de 2001, aí eu já tinha 17 anos, é a logo, a capa é a logo, e tá assim, tudo novo no site. Entrevistas, Roberta Veloso. Roberta Veloso era líder daquele fã-clube de MTV Brasil. E foi assim, então, que estreou o Psicodelia. Em 2001. E foi aí que o bichinho de criar conteúdo pra internet me mordeu. E só piorou. Bom, no próximo Esquialogia eu continuo com essa análise histórica de produção cultural.